Olá, o meu nome é Rony e esse aqui é o canal Um Livro Me Disse. Hoje eu quero compartilhar com vocês um livro que para mim é muito caro, muito especial, caro no sentido de muito significativo, mas também ele é caro do valor financeiro, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Essa daqui é a história, é considerado o primeiro livro reportagem do Brasil, porque Euclides da Cunha ele foi contratado pelo jornal Estado de São Paulo para fazer uma cobertura de como estava sendo a campanha de Canudos, lá no interior da Bahia. Só para entender o que estava acontecendo. Tinha aquela figura emblemática de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era uma espécie de guru, fazia algumas profecias, né? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Isso já virou filme, virou música, virou poema, virou bastante coisa também. E tinha essa figura, e só que Antônio Conselheiro ele era a favor do Império e ele não aceitava a República. E no Brasil nós tínhamos uma recém-república, né? Uma recente república aí surgindo e se firmando, e ele queria a volta do Império, né? Ele queria, na verdade, né, a coroa, a monarquia, enfim. E ele não aceitava. Antônio Conselheiro ele era um advogado que virou um padre, e aí foi virar uma espécie de um messias. A própria igreja depois acabou excluindo ele, falando que ele estava um pouco por fora, mas enfim, isso é uma história à parte. Os Sertões, na verdade, ele vai contar as 4 expedições que os militares fizeram para derrotar Canudos. É um livro enorme, enorme, é um livro de quase 800 páginas, tem publicado em muitas editoras, em muitas versões, e eu quero falar de algumas versões muito especiais. Essa daqui, por exemplo, é da SESI São Paulo com ateliê editorial, coordenada pelo professor Leopoldo Benucci. Vale muito a pena por quê? Porque Euclides da Cunha, ele escreve de maneira muito difícil, especialmente a primeira parte, a gente vai entender por quê. É muito difícil entender Euclides da Cunha, porque a linguagem, ele publica o livro em 1902. Então é um livro que já tem uma linguagem, ainda aqui em português, uma linguagem mais antiga para nós. E ele é muito profundo nas suas análises, em tudo que ele descreve. Por exemplo, tem uma parte que ele vai descrever sobre a Terra, e aí ele começa a usar termos da geografia, mas termos muito específicos. E aí, se você não tem uma edição comentada, é muito difícil acompanhar o que ele está falando. Nesse tipo de edição, que é uma edição comentada, ele vai colocar lá um termo e lá embaixo vai ter um comentário do que se refere àquele termo. E aí você começa a entender, então ele está falando disso, então ele está falando daquilo. Sem esses comentários, não fica muito difícil. Você consegue achar até em edição de bolso, aqueles livros pequenininhos dos sertões, só que é só o texto integral, sem nenhum comentário. E aí é um pouco mais difícil para acompanhar. Então eu recomendo bastante a versão aqui da SESI São Paulo com ateliê editorial. Está muito bem produzido, capa dura, lindo. Tem um outro também que para mim é a obra mais primorosa em termos de conteúdo, que é o box, né, dos Sertões de Euclides da Cunha, que é uma edição crítica. Todo livro que tem uma edição crítica é porque tem alguém que estudou muito, 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 dedicou anos, anos e anos e anos e anos, e foi ajudar para a leitura daquele livro. Neste caso, é a professora Valnice Nogueira Galvão, da USP. Ela é uma das maiores especialistas, e eu até arrisco dizer que ela é a maior especialista em Euclides da Cunha que nós temos no Brasil. Ela é uma professora espetacular, conhece o livro de ponta a ponta e ela nos ajudou. A Umbu, junto com as edições Sesc, a Umbu fez um box. Ele é um box, tem 2 livros, então você tem os Sertões, que é esse livrão aqui enorme, que é uma edição crítica e comentada.
Vocês estão vendo que tem 3 divisões aqui de cores, cinza. O livro, Os Sertões, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é menorzinha, é a terra. A segunda parte, que é intermediária, que é um pouco maiorzinha, é o homem. E a terceira parte é a guerra. A primeira parte, na terra, Euclides da Cunha vai descrever todo o território do interior da Bahia, de como que era Canudos, a região de Canudos, e como que as pessoas viviam naquele ambiente, mas ele escreve com uma riqueza de detalhes gigante. É a menor parte do livro, mas ele usa muitos termos da geografia, ele usa muitos termos técnicos, mas escreve com uma riqueza de detalhes impressionante. E, para mim, pessoalmente, é a parte mais difícil do livro, justamente por ser muito técnico. A segunda parte, que é o homem, ele vai descrever os canudenses, os homens, as mulheres, as crianças, as relações, como que os canudenses se relacionavam, como que eles viviam, e ele vai explicar então. Então, primeiro ele dá um contexto de como que é a terra que eles vivem, depois ele vai contextualizar quem são os canudenses, e aí, por fim, ele vai falar da campanha mesmo, propriamente dita, da guerra, de como que foi a chegada dos militares, de como que foi... Só para vocês terem uma ideia da monstruosidade dessa guerra de Canudos, a República mandou uma primeira campanha e os canudenses ganharam. Eles tinham um número menor de pessoas, eles não tinham armas, eles, né, o exército chegava lá com armas mesmo, e eles tinham facão, coisa ruim, assim, ferramentas muito simples. Só que os guardas da República foram derrotados. Por quê? Porque eles não conheciam a terra, coisa que os canudenses conheciam. E aí perderam a guerra, aí a República manda mais uma expedição de soldados, eles perdem pela segunda vez, e aí eles dobram a força, mandam uma terceira expedição, eles perdem novamente. Claro que também nessas 3 anteriores, alguns canudenses também se perderam, né? Mas eles resistiram. E aí, na quarta, eles chegaram com uma infantaria, com canhão, fizeram... Aí foi uma guerra injusta mesmo, não tinha a menor chance para os canudenses. Cercaram os canudenses, e até que eles finalmente venceram, até que a República finalmente venceu. Mas assim, os canudenses venderam muito caro essa derrota. Essa história toda é narrada por Euclides da Cunha. Essa daqui é o livro, edição crítica, e também dentro do box tem um livro um pouco mais fininho, só de variantes e comentários. Que a professora Valnice faz? Ela pega os termos que o Euclides da Cunha escreve, e aí ela vai falar de variações, de como que esse termo pode ser compreendido, qual é o outro contexto. É um trabalho primoroso. Então, esse box aqui, então a gente tem uma versão comentada, que é essa daqui, do professor Leopoldo, e tem essa daqui da professora Valnice. São as 2 melhores edições que nós temos. Vale a pena. Exatamente a mesma coisa foi lançado pela Ática, é o mesmo box, tá vendo? Com os 2 livros, aqueles 2 que é da capa laranja, só que foi lançado pela Ática. Qual que é a diferença? Essa daqui é para professor. Então, além de ter tudo aquilo que tem naquele box, ainda tem questões de vestibular. Já caiu muita coisa em vestibular sobre os sertões. Tem questões de vestibular, tem atividades, tem exercícios de prova. Então, para quem dá aula, para quem se interessa pelo tema e para quem for dar aula, está aqui a indicação. E aí, só para fechar, quase fechar, tem uma edição que está simplesmente linda. Sertões, de Euclides da Cunha. Saiu, essa daqui foi pelo Clube de Literatura Clássica. Tá muito lindo, muito, muito lindo. Veio com um marca-página, veio com a foto do próprio Euclides da Cunha. Tem uma frase aqui que depois eu pretendo ler também. E assim, uma letra grande, confortável, com comentários. De todos os livros, esse aqui, graficamente, é o mais bonito, é o mais lindão que eu acho. Vale a pena para quem é fã de Euclides da Cunha, para quem quer se interessar. Esse aqui é um livro que vale muito a pena. Eu vou deixar nos comentários as referências para que vocês tenham, mas eu queria terminar fazendo uma leitura, só para deixar um gostinho de quero mais. Não vou passar a mão
na cabeça do Euclides da Cunha, falando que ele é sensacional, porque ele era um eugenista. E isso é gravíssimo. E ele não fugiu disso nos seus escritos. Então, nós temos que ser justos também com ele. Ele era um eugenista e isso tem que ser dito. Mas no começo do livro ele faz uma nota preliminar, e no final da nota preliminar, olha o que ele escreve. Eu vou ler um trecho muito pequeno. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. Ele está falando da campanha de Canudos. E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. E aí ele termina essa nota preliminar. Ele é contratado pelo jornal Estado de São Paulo para fazer uma cobertura de um evento, de uma guerra, e escrever sobre ela, e dar notícias e ser publicada no jornal Estado de São Paulo. Ele era, claro, a favor da República, ele era contra os canudenses, ele achava que os canudenses tinham que ser derrotados mesmo. No livro ele fala de sub-raças, ele chama de sub-raças o pessoal do interior da Bahia. Então veja, ele era um eugenista, ele tinha problemas também com isso. Só que quando ele chega lá e ele encontra as pessoas, ele vê quem são os canudenses, e ele toma contato com o tamanho da força da República, massacrando, porque foi um massacre, a quarta campanha foi um massacre literalmente. Eles dizimaram os canudenses. Então, ele escreve isso, e ele fala, olha, o que aconteceu lá, antes de tudo, foi um crime, denunciemo-lo. Ou seja, a gente tem que falar o que aconteceu, e o que aconteceu lá foi um crime. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos Sertões, de Euclides da Cunha. Para mim é um livro maravilhoso, vale a pena a leitura, até porque é uma história importante do nosso país, né? E vale a pena. Se gostou, dá o joinha, se inscreve no canal para receber a notificação e compartilha esse vídeo. Vamos aumentar o tamanho desse nosso universo, vamos conversar mais de literatura, e eu vou ficando por aqui. Abraço!